A história de um bom motivo para viver que você vai conhecer hoje traz marcas de um abuso sexual sofrido na infância, desdobramentos na fase adulta como complexos e autoestima baixa e também a ideação suicida. Como a consultora de imagem Fabi de Pauli descobriu um caminho de cura e transformação, é o que você vai conferir a partir de agora. Seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Você é um Bom Motivo para Viver. Nós temos um anseio, que você saia daqui até o final do programa com mais esperança, com mais fé e com mais convicção de que sim, você é um bom motivo para viver. Eu já estou aqui com o psiquiatra Dr. Lucas Farnese, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Thalita, obrigado pelo convite. Com essa psicóloga tão querida e especial aqui, Keila Calil, seja bem-vinda mais uma vez aqui também na nossa conversa. Eu agradeço o convite também, é um prazer estar aqui. Tá cada vez menos novata, né, Keila? A gente vai aprendendo. É muito bom ter você com a gente aqui, viu? E como eu gosto de começar trazendo os nossos convidados, os nossos bons motivos para viver, para a conversa eu começo com ela, Fabi de Pauli. Meu esposo passou por um processo de depressão, tudo, e a gente fica meio que segurando a barra ali, né? Fica assim, não, que ele é o cabeça da casa, mas vou dar conta aqui com o filho, tudo. E ele melhorou, graças a Deus, mas aí foi quando eu meio que respirei assim, ufa, agora, né? Eu posso seguir, vamos dizer assim, porém eu vi que eu não estava bem. Foi aonde eu passei uma noite olhando no celular em como acabar com a minha vida. Eu me senti à vontade de falar, olha, passei a noite tentando ver como que eu faço para acabar com a minha vida. E foi aonde ele ficou um pouco preocupado e logo falou com a terapeuta que na época atendia ele e falou, olha, contou a história, ela, não, vamos atender, urgência, né, e tal. E foram 3 meses ali, sabe, de terapia, que foi muito bom pra mim. Foi aonde eu voltei a uma questão minha na infância, né, que na infância eu vim, é uma construção também, tipo, que a gente vai pensando, vai pegando pontos da nossa vida, né? E ali na infância eu perdi minha mãe muito nova, né? E nesse meio tempo, entre até os meus 14 anos, eu tive um processo de abuso, sofri, né, abusos, foram 3 episódios de abuso, né? Isso, aquele abuso mesmo de toque, mas fora os verbais, né, que eu sofri durante esse período. E isso deixa marcas em nós. Eu posso dizer que fica feridas mesmo, né? E a gente continua a vida que segue. Mas, em algum momento, essas feridas, elas vão se tornando insuportáveis. A gente vê a Fabi contando ali, né, que primeiro veio o gatilho de agora eu posso respirar. Inclusive, o pastor Adriano, né, o esposo dela, não sei se você lembra, Dr. Lucas, na primeira temporada do Você é um Bom Motivo para Viver, ele foi o 2º ou 3º episódio, se eu não me engano. Então, a gente trouxe a história deles aqui de superação, e o primeiro gatilho dela foi justamente vê-lo bem. Tipo, agora eu posso respirar, agora eu posso sentir o que eu estou sentindo, vivenciar o que eu estou vivenciando. E a partir dali descobriu, né, outras coisas, porque acredito que somado, né, ao momento que eles tinham acabado de viver, superado, o cansaço daquilo voltou lá na infância. É comum isso acontecer? Isso a gente chama de experiência de retrauma. Então, o indivíduo, quando ele vivencia alguma coisa parecida, às vezes pela emoção, às vezes pelo ambiente, ele tem essa tendência mesmo de demonstrar aquilo que vivenciou lá atrás, né? E às vezes é incompreensível para ele. O que é que está acontecendo comigo, né? Então, isso acontece sim.
No caso, o fato do esposo ter passado, né, o pastor Adriano ter passado por um processo profundo de depressão, um momento muito difícil, ele ter buscado ajuda tanto na medicação como na terapia, isso deu, você viu, segurança para ela poder falar com ele, olha, eu pensei isso, eu fiquei olhando formas de fazer isso, alguma coisa está errada. Ele prontamente acolhe aquela dor também, porque ele já tinha passado por ela, e buscam ajudas inicialmente, né? Eu lembro que a Fábio contou na entrevista que inicialmente com a terapeuta, né, dele ali de emergência ali, e depois foi seguindo o seu próprio processo de cura, né? Isso é uma coisa muito bacana que ocorre por quem já passou por isso, que elas conseguem acolher e dar um caminho sem se desesperar, sem falar, isso é bobagem, deixa pra lá, né? As pessoas, elas, a partir do momento que a gente passa por um desafio e supera, a gente está apto a ajudar, né? Ajudar as pessoas ali que estão passando. E isso foi bom para ela se abrir, né? Porque talvez se fosse um cara que não tivesse passado por isso nunca, que achasse que isso tudo era falta de Deus, que era maldição, né? Ela talvez não se sentisse livre para falar, né? Talvez não se sentisse livre para falar com mais ninguém, né? Talvez não tivesse alguém a quem ela pedir ajuda. Então isso foi muito bom, né? Muito interessante. E por isso que esse programa é tão importante, né, doutor Lucas? Porque nós já passamos por várias situações, tanto vocês, inclusive, que são especialistas, eu gosto sempre, viu, Keila? Daqui a pouquinho eu começo. Eu gosto sempre de perguntar umas coisas, Lucas, como é que foi isso, como é que foi aquilo, pra gente ver que são pessoas reais, independente de vocês terem um diploma, de vocês terem especializações, de vocês terem não sei quantas horas de consultório, são pessoas reais, eu sou uma pessoa real, com problemas reais, e os nossos convidados, que são bons motivos para viver, são pessoas reais com histórias diversas, né? Se você quiser conferir outras, inclusive, é só entrar na playlist do programa Você é um Bom Motivo para Viver no YouTube da Rede Super, que você vai ver lá muitas histórias. Então, a gente não precisa, às vezes, passar pela situação para a gente ter empatia. A gente pode desenvolver isso a partir da escuta. Sim. Também, né? Sim. Então, vamos escutar um pouquinho mais o que a Fabi tem para contar. Eu gosto muito de falar que tá tudo interligado. Eu passei por um processo de cura interior, mas a minha alma, né, ali o meu espírito foi recriado, mas nós temos uma alma, as nossas emoções, as nossas lembranças, que isso precisa ser trabalhado, precisa ser cuidado até. Porque constantemente eu acordo, às vezes não querendo acordar, mas quando a gente lembra, Ele está comigo, porque nesse período meu de abuso, que nos meus 14 anos foi quando eu fui abusada por uma pessoa muito de dentro da minha casa, que eu fiquei desesperada. Tanto que Deus é tão bom que Ele sempre vai nos dar o escape. Uma tia do meu pai, em São Paulo, estava orando e Deus falou com ela, fala para Adonísio mandar a filha dele para morar comigo. E ele perguntou para mim e eu de imediato, quero. Ele até assustou, porque falou, nossa, nem conhece a minha tia. Mas eu falei, não, eu quero, porque eu não queria mais sofrer aquilo, né? Eu não sabia onde aquilo ia dar. E foi aonde eu fui para São Paulo e tive um encontro verdadeiro com Jesus. Né? Eu era aquela crente que fica no muro, né? Um pé na igreja, um pé no mundo, e nós sabemos que Deus não se agrada disso. Mas foi com 15 anos que eu decidi, falei, quer saber? Eu vou para Jesus, porque negócio aqui no mundo não deu certo não. Então eu vou para Jesus e fui de cabeça mesmo. E ali eu fui tendo a minha experiência com Jesus e fui percebendo que essa área na minha vida, Ele queria tocar, Ele queria curar. E uma das questões que Ele começou, que eu creio que Ele começou a boa obra, e Ele continua, né? Que aquilo que Ele começa, Ele vai aperfeiçoar até o dia da sua vinda, e eu creio assim. Então estamos em processos, e é onde Ele lá começou o meu processo de cura. E uma delas foi a questão do meu casamento. Porque com tudo isso eu não queria me relacionar. Eu falei, não. Primeiro que meus pais eram separados, né? E sofri todas aquelas questões de abuso. Eu falei, gente, se uma pessoa da minha família faz isso comigo, quanto mais alguém que né, é de fora. Então não, pra que casar? Vixe, não. Né? Sempre a minha família
tanto do lado da minha mãe como do meu pai, foi um pouco disfuncional. Então eu não tinha uma perspectiva legal para um relacionamento. Mas com 16 anos, muito nova, mas eu vejo como um plano de Deus mesmo na minha vida, eu casei com o Adriano. No meu casamento, lógico que algumas crises vieram, porque eu não queria ficar exposta ao meu esposo, eu tinha vergonha do meu corpo, eu tinha vergonha porque a autoestima zero, né? Então, assim, mas nesse período foi aonde veio os processos de cura. Eu parei de perguntar para Deus por quê. Sabe assim, ai, por que isso aconteceu comigo? Ai, por quê? Sabe, a gente fica numa autocomiseração. E eu falei assim, Senhor, qual o propósito em tudo isso? Eu sei que não foi Deus que foi lá, fez tudo isso acontecer, né? Mas o que eu vou fazer daqui para frente? Então eu decidi, né, me lançar mesmo, falar, Deus, eu sei que nada acontece por acaso, né? Tudo, o Senhor é tão... Eu gosto muito de lembrar de Jó, que ele fala, Deus ele é poderoso para transformar a maldição em bênção. Então eu falei assim, aquilo que veio para me destruir, eu vou ser instrumento de cura para outras vidas. É muito forte isso, né? Você ressignificar um histórico que não é de uma situação simplesmente... É um crime. E é um crime cometido dentro de casa, né? Nós estamos sujeitas a uma realidade de vulnerabilidade, não só mulheres, mas homens também, ali na primeira infância, que é aquele período, né? O que a gente espera, né, na nossa infância? De proteção, de segurança, de acolhimento. E ela deixa muito claro como que Deus transformou algo que poderia ter sido o fim dela, né, em algo que ela usa hoje como uma ferida que foi curada, que foi fechada, como um ministério aberto para poder abençoar outras pessoas. A gente vai ver no próximo vídeo. Sim, que é muito o que eu acredito. A gente vai passando por essas coisas para aprimorar nossa capacidade, para nos fortalecer, para a gente conseguir ter um olhar mais empático para o problema das outras pessoas, né? Porque depois que a gente passou por ele, a gente nunca mais vai olhar para aquele problema do mesmo jeito, né? A gente vai olhar para um problema olha, é um problema sério mesmo, né? É um problema que causa um desconforto mesmo e eu venci, eu estou mais apto a ajudar, eu estou mais apto a lidar com a situação, eu estou mais apto a instruir alguém, a direcionar, busca isso, vai ali. Então isso é muito legal nessas histórias. Né? E Keila, como vítima de abuso que eu fui na infância, eu me identifiquei muito com o testemunho, com a história da Fabi, a gente conversou inclusive depois, porque eu vi vários sintomas que hoje a gente dá um Google e coloca lá, né? Quais sintomas de uma pessoa que sofreu um abuso? Aí tá lá, disfuncionalidade em relação à autoimagem, questões ligadas a uma sexualidade distorcida, corrompida ali em relação à sexualidade, várias questões. Eu queria que você apontasse um pouquinho para a gente, para que, de alguma maneira, nós pudéssemos proteger as nossas crianças observando os sinais. Porque no meu caso, e eu preciso falar isso, porque o programa, a gente sempre traz aqui as nossas histórias, eu fui salva pela graça e misericórdia de Deus, porque outras crianças tiveram pessoas que foram abusadas por esse mesmo homem, tiveram pessoas que viram que alguma coisa estava errada, as crianças estavam inseridas em ambientes seguros a ponto de conseguirem falar. Houve a denúncia, de uma denúncia vieram outras, a minha mãe viu num jornal que aquele homem havia violentado não só a mim, como também outras mulheres. Então, é importante falar. E não importa se você tem 10 anos, se você tem 20 anos, se você tem 30 anos, se a sua dor já passou há muito tempo, fale. Porque a sua voz dá força à voz de outras pessoas que estão silenciadas pelo medo, silenciadas pelo trauma, silenciadas pela violência. É a nossa missão. Eu me sinto na obrigação e na missão de proteger outras crianças, de proteger outros filhos, inclusive os que não são meus. Então, em todos os ambientes que eu estou, seja eclesiástico ou fora
do ambiente eclesiástico. Eu tenho essa missão, eu não posso olhar para as coisas com o mesmo olhar de quem não sofreu essa dor, porque eu sei o que é sofrer essa dor. Então, isso me dá legitimidade para eu poder virar para você e falar assim, Keila, eu estou observando isso, será que você pode conversar com essa mãe? Será que você pode conversar com esse pai? Será que... vamos pedir ajuda, vamos nos movimentar em relação à proteção das nossas crianças. Isso nós podemos fazer, né? A voz de muitas delas, de algumas delas e de famílias me deu essa situação. Eu não sei onde, como ela disse, eu não sabia onde que isso ia chegar. Eu também não sabia. Esse olhar atento, né? É tão importante o olhar atento dos pais, porque a criança tem o jeito dela de ser espontânea, né? Às vezes ela é mais quieta, às vezes é mais brincalhona, e algo muda, algo rompe o jeito dela ser. E esse olhar atento, essa presença, né, dos pais, dos amigos, das pessoas que estão em volta, tem alguma coisa que não está legal. A gente precisa descobrir o que é. E para se estabelecer uma verdade, a gente precisa de duas pessoas, porque uma precisa falar e tem outra para ouvir. Então, às vezes, a criança até fala que tem alguma coisa acontecendo. Acho que, às vezes, a gente no consultório, o que mais dói, assim, de ouvir é, eu falei, mas minimizaram, não deram, né, ouvidos, e a coisa continua acontecendo. Então, essa presença dos pais, essa atenção ao comportamento da criança é fundamental para proteger as nossas crianças, né? E sinais físicos, biológicos, como que um pai e uma mãe conseguem perceber que alguma coisa está errada? Às vezes é uma coisa tão sutil e às vezes é muito mais comum com as pessoas próximas, né? As pessoas de dentro de casa, né? Que as pessoas, mesmo a criança relatando, muitas vezes tem dificuldade de aceitar, né? Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de perceber e entender, né? Pode deixar marcas, pode deixar sinais, mas na grande maioria das vezes não, né? Na grande maioria das vezes não ficam sinais, né? Na grande maioria das vezes não ficam marcas, né? Porque às vezes a pessoa assim, não é a primeira vez, né? Então ela já tem ali uma experiência de não deixar marca, de não deixar algum sinal. É importante a gente ver a mudança de comportamento depois, mas é muito importante o preventivo também, né? Então a gente tem que ir acostumando a criança com as coisas que não são habituais, né? Então, por exemplo, eu lá tenho o meu menino, né? A gente vai chegar a uma idade que ele não vai tomar banho com a gente mais, né? Ele não vai nos ver no banheiro mais, né? A gente vai limitar a questão de sentar no colo, né? A questão de subir na cama de adulto, porque na hora que vem a coisa ele tem que estranhar. E não adianta você querer explicar para uma criança, falar, olha, esse pode, mas esse não, para ele discernir ali no momento. Ela tem que estranhar. Ela falou, opa, por que ele está fazendo isso? O pai falou que não pode, né? O pai falou que não pode. Então, eu já preparar, né? Eu não posso esperar que a criança vá discernir a pessoa ali naquele momento, né? A pessoa cativou, deu um pirulitinho ali, ela, meu amigo, né? Tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Pode, não pode. Então, essa prevenção com a criança, né? Essa prevenção desses excessos, ela conseguir ter esse olhar de estranheza também é muito importante. E duas coisas que eu falo, assim, pela experiência do que eu vivi, e eu preciso dizer isso, a gente tende culturalmente a naturalizar algumas coisas que não são naturais. Exemplo, criança não namora, mas a gente escuta as piadinhas, a gente escuta as brincadeirinhas, aí um fala com o outro e começa a naturalizar aquilo ali. Criança não é um objeto que precisa ser erotizado, como a gente vê hoje na mídia, de uma forma como se fosse natural. Criança, não é normal a gente falar assim, mas é porque é coisa de criança. Algumas coisas não são coisas de criança, foram coisas que foram aplicadas naquela criança, vítima de alguma coisa que ela ouviu, de alguma coisa que ela viu ou de alguma coisa que alguém fez com ela. E em um ambiente íntimo, na maior parte das vezes, o que deixa que a criança fique cada vez mais vulnerável. Então, eu trouxe várias coisas daquela fase da minha vida que eu tive que tratar em terapia, viver experiências tão significativas com Deus como a que eu vivi. Em uma das minhas sessões de terapia, ele me disse para mim claramente, eu estava lá.
Quando eu entendi que Deus estava lá no pior momento da minha vida até aquele momento, isso me deu força para poder falar assim, ele sofreu mais do que eu, porque ele entregou tudo por mim. Então, ele quer que eu fique bem, apesar dessa grande dor. Então, nós precisamos ter este olhar para poder entender algumas coisas que a gente está acostumado a achar que é normal, que é coisa de criança. Não é. Não é. E só nós, adultos, pais, homens, mulheres, profissionais, podemos fazer isso de uma forma consciente para proteger as crianças. Vamos ver essa palavra de esperança que a Fabi traz para a gente. E hoje eu trabalho como consultora de imagem e estilo e maquiadora, e tudo tem a ver. Por quê? Porque na consultoria, e eu até falo assim, Thalita, que as pessoas que me contratam, elas têm um quezinho a mais. Por quê? Porque graças a Deus nós temos o Espírito Santo. Você entendeu? Que vai ser, já é algo muito... Não é eu falar pra você, ó, coloca isso porque tá na moda. Não é. É aquela questão de uma cura da identidade, do resgate da identidade da mulher. E é isso que Deus tem feito comigo, porque estamos no processo de resgate da identidade. Pode ficar bem na outra, mas não fica bem em você. Então, como você se vê também vai falar muito de como você está, porque quando nós não estamos bem, a gente, principalmente a mulher, ela não quer se arrumar, ela não quer se maquiar, porque aquilo que ela está vendo no espelho, ela não está gostando. Mas quando você se esforça dentro não, peraí, eu preciso me ver, eu preciso começar a transmitir essa alegria que a gente ainda está sendo construída aqui, sabe? Eu gosto muito de declarar verdades bíblicas, declaro mesmo, principalmente quando eu não acordo bem, eu falo, esse é o dia que o Senhor fez e nele eu vou me alegrar. E aí eu já vou levantando e já vou me maquiando, sabe, gatilhos que você precisa saber que não esteja favorecendo a você e você usar de outros para poder levantar e falar assim, não, eu vou dar conta, coloca o louvor, amo música alta, coloca o louvor bem alto, sabe, daquilo vai trazendo a sua alma, as suas emoções de que, peraí, vamos continuar na missão que o Senhor tem para sua vida, vamos de fato fazer aquilo para qual você foi chamado para fazer. Então existe esperança em meio a toda essa vida que às vezes fala assim, aqui, já parou, você não vai ter mais jeito. Mas tem jeito, porque eu sou prova viva disso. E eu amo o amor do Senhor para com a minha vida. Por quê? Porque eu não valia nada. Mas Ele, além de falar assim, aqui, eu te amo, eu ainda tenho um propósito na sua vida, de resgatar jovens, adolescentes e mulheres de cativeiro, da autoestima baixa, de não saber para onde ir porque não sabe a sua identidade. Eu te chamei, então siga no propósito da qual eu chamei você. Que linda, linda. Fabi, um beijo para Fabi, muito querida, muito especial. E ela realmente vive essa experiência hoje, né, de compartilhar com outras mulheres de faixa etária diferente, porque uma das implicações do abuso é justamente essa imagem da gente mesmo totalmente distorcida pela culpa, né, de achar que só aconteceu isso comigo porque de alguma forma eu causei. São várias. Uma coisa que eu passei minha vida lutando foi contra a balança. Por quê? Porque eu sempre achava que a culpa era minha. Então eu comia pra, me deformar. Inconscientemente, eu só fui entender isso com o meu desenvolvimento emocional e aos poucos ali naquele processo. Então, você não é culpado. Você não é culpada, seja homem ou mulher, vítima, né, de um abuso, seja ele qual for, ou da realidade que for que você tenha passado, não é sua culpa. E em Deus, você pode receber uma nova vida, uma nova história. O seu pior momento, pensa no seu pior momento, Deus estava lá. Deus estava lá. E se Ele que entregou o seu filho por mim e por você, Ele estava lá, é porque Ele continua com você para te dar forças para continuar, apesar da sua dor. Você vai atravessar essa dor e do outro lado você vai encontrar uma virtude, e uma virtude que não termina em você, como a Fabi, a partir de você, para derramar em outras vidas. Que você se lembre sempre, você é um bom motivo para viver.
Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Obrigada, doutor Lucas. Obrigada, Obrigado, Keila. Thalita. Uma honra Obrigada, estar com vocês mais uma vez.